Então vamos todos relaxar, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Mais uma vez, né, agradecer a oportunidade pelo trabalho de hoje, do estudo, e que todos nós possamos interagir, né, com a lição, e com o que eu sempre digo, como sempre, possamos levar esse aprendizado para a nossa vida e colocar esses ensinamentos em prática. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair na tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Vamos lá, Calazans, a bola está contigo aí. Ok. Nós estamos falando do item 4, reencarnação dos enfermos, e no primeiro slide desse item, falou sobre, né, dos abismos expiatórios, envolvem a reencarnação, quando se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmo. Então, aqueles, né, se mostram, né, já com essa intenção de arrependimento, de mudança, eles reencarnam, né? E muitas vezes, nessa reencarnação, alguns deles, normalmente, né, eles voltam, né, dentro dos lares, entre aqueles, né, que os induziram à queda. E pode ser dentro do lar ou próximo, né, ou ele vai ter contato, um vizinho, outro integrante da família, né, um parente, né, então volta todos juntos, né. E muitas vezes espíritos, né, que já poderiam estar em locais, né, mais evoluídos, eles continuam aqui e reencarnam, né, nesse lar, trazendo esses espíritos como filhos, né? Então, eu citando o exemplo lá da mãe do André Luiz, né, da mãe do Gregório, né, que aceitaram né, essa missão, né, de vir, de acolhê-los, de auxiliá-los. Então, isso foi, em resumo, que foi colocado no slide anterior, né? No slide de hoje, ele continua, né? Contudo, né, esses espíritos, né, renascem num corpo carnal espiritualmente jungidos, né, unidos às linhas inferiores de que são advindos, assimilando-lhes facilmente o influxo aviltante. Então, o André Luiz coloca para a gente, né, que esses espíritos, reencarnando novamente na Terra, né, assumindo esse novo corpo físico para prosseguir o seu aprendizado, mas eles permanecem ligados, né, vibratoriamente às faixas espirituais de baixa elevação, né? E, embora estando encarnados, mentalmente eles se encontram muitas vezes vinculados com aquele ambiente de onde eles vieram, né? Naquela zona purgatória, né? Então, eles estão conectados, um exemplo assim, é como se fosse um rádio. Se eu ligar o rádio numa frequência, mesmo que eu mude de posição carregando aquele rádio, ela vai continuar pegando aquela faixa, não muda, né? Então, mesmo ele estando aqui reencarnado, tal como o rádio, mesmo mudando de local, ainda permaneço, né? Se eu continuo mantendo essas linhas inferiores, né, de vibração, mantenho ligado àquele local de onde eu vim, né? Então, que na realidade, né, muitos ainda continuam guardando aquelas tendências, aqueles atos negativos, né? E ele vai absorver essa influência degradante, né, daqueles ambientes em que ele conviveu ali durante muito tempo, né? Mas é a própria afinidade que ele tem, né, que faz com que ele se afine a essas ideias, né? E vai, então, assimilando aquilo tudo, dificultando cada vez mais esse processo de mudança. Então, é uma dificuldade muito grande de mudança, por quê? Ele continua vibrando e continua ligado àquelas mentes, né? Então, a reencarnação oferece uma nova chance de regeneração, mas enquanto esse espírito reencarnado não elevar o seu padrão
mental e moral, ele vai continuará sintonizado com essas vibrações negativas, né? E resultando em quê, né, isso aí? Qual a consequência? Vai explicar muitos casos de desequilíbrio e sofrimento, né, humano aqui, quando encarnado, né? Um outro exemplo que podemos citar por exemplo, com relação aos dependentes químicos, né, que muitas vezes são internados em clínica de recuperação e eles enfrentam essa mesma dificuldade. Apesar de estar lá na clínica, né, mas muitas vezes os seus pensamentos, né, estão lá fora da instituição, né, nos companheiros de vício, nos fornecedores das drogas, e principalmente, né, vinculados também a essa influenciação espiritual. Eu tive uma experiência dessa numa reunião mediúnica, como eu estava como esclarecedor, um espírito se manifestou, né, só que ele era o obsessor, né? Então ele citou o caso, né, daquele obsidiado dele que estava lá na clínica, né? Assim, não, eu estou trabalhando a mente dele lá, né? Apesar de estar na clínica, né, influenciando a mente dele, fazendo que ele fique sempre pensando na viciação dele. E ele falou assim, só estou aguardando ele sair, né? A hora que ele sair, aí sim a atuação vai ser... eu vou ter maior produtividade, porque ele vai estar de volta ao meio, né? Então, até eu já frequentei aqui uma clínica aqui de recuperação, né, de dependentes químicos, e lá eles falaram comigo, lá, né? Fui fazer uma apresentação de um estudo lá, e lá o coordenador falou assim, olha, de 10 aqui, né, o índice é muito alto, né, desses dependentes voltarem, né, ao vício, né? E coloca assim, 80% volta, né? Os outros 20%, a gente não sabe, né? A gente não tem essa ciência, né? Porque às vezes a família não dá o feedback, né? De como está esse internado lá, né? Naquele período. E lá mesmo, eu pude verificar que muitas vezes eles lá mesmo ficam ansiosos, querendo sair, né? A gente vê a luta dos familiares, né? Então, lá, por exemplo, tem umas palestras públicas, né? E até aqui São Luís eles convidam espírita, evangélico, católico, para fazer trazer o evangelho para aqueles que estão lá, né? E a gente vê que, né, narrando lá os coordenadores, dificuldade muito grande, que a gente fica uma semana só quer ir embora, não consegue, né? A luta é muito grande, né? Porque quer vencer, mas a ligação mental é muito forte, né? Então, do mesmo modo, é um exemplo. Calazan, eu não sei se você lembra no livro, se não me engano, é No Mundo Maior, ou Evolução em Dois Mundos, e a espiritualidade também tem falado sobre esse assunto. As pessoas viciadas em drogas e que elas são reincidentes, normalmente elas... E eu estou falando droga aqui de todo tipo. Elas passarão a futuro pelas chamadas cirurgias psíquicas. Eu não sei se você lembra disso, está lá no livro Libertação, não, no livro, acho que é Evolução em Dois Mundos ou O Mundo Maior, um dos dois, das cirurgias psíquicas. E uma delas é por causa disso, que as pessoas, às vezes, desencarnam pelas overdoses e tudo mais, e elas vão para o mundo espiritual, e o grande problema é que elas continuam com a ideia de estar vivas no corpo. Elas simplesmente estão saindo de uma condição extremamente física para uma condição física, só isso. Então, em razão disso e outras coisas mais, eles vão promover essas cirurgias. Então, nesse exemplo, então, a gente vê, né, que esse espírito sai dessas zonas purgatoriais, né, onde lá, né, as vibrações são todas muito fortes, né, muito próximas, muito ligadas, a dificuldade é muito grande, né, quando eles reencarnam.
como coloca aí, né? Eles continuam unidos de onde eles vieram, né? Então, é muito forte essa vinculação, né? Então, acaba sendo um verdadeiro tormento, né? Ele simplesmente não tem paz, né? Porque é um trabalho duplo que tem que fazer, né? O primeiro trabalho dele é contra a vontade de dar vazão àquela sua tendência, né? E aí, estou falando com relação aos vícios, né, físicos, mas aos vícios morais também, né? E, além né, de ele ter que trabalhar dentro dele, ele ainda tem essa influenciação muito forte que ele recebe, né? E aí a gente vê, né, que complica mais ainda, né, se o encarnado é um médium, né? Que ele se torna um instrumento, né, mais fácil de ser perturbado ou mal orientado, né? Então, aí a gente vê que muitas vezes essa faculdade mediúnica manifesta-se de forma instável, né, dolorosa ou doentia, né? Pois o campo está muito mental está muito impregnado dessas influências, né, inferiores. Daí que surgem, né, aqueles fenômenos obsessivos, né, e a mediunidade desequilibrada também, né, como o André Luiz descreve em muitos casos, como esse que você mesmo citou aí. Então, mas com relação aos médios, né, a mediunidade acaba podendo ser um instrumento para essa melhoria, para essa reeducação, né, para eles se reeducarem espiritualmente, né, aprender a disciplinar o seu pensamento, né, e converter em um canal de serviço e iluminação. Então, então aí o acolhimento na casa espírita para esses espíritos, né, para esses encarnados, pode auxiliar, né, nessa transformação, né, porque o espiritismo vai oferecer, além do ambiente de amparo, é um ambiente de amparo moral, né, mas também de esclarecimento, né, e essencial para que a mediunidade se transforme não uma fonte de perturbação, né, mas se transforme, seja um instrumento de progresso. Continuando, ele coloca: reaparecem desse modo na arena física, mas, via de regra, quando não se mostram retardados mentais desde a infância, são perfeitamente classificáveis entre os psicopatas amorais, segundo o conceito da moral insanity, né, vulgarizado pelos ingleses, demonstrando manifesta perversidade na qual se revelam constantemente brutalizados e agressivos, petulantes e pérfidos, indiferentes a qualquer noção da dignidade e da honra, continuamente dispostos a mergulhar na criminalidade e no vício. Então, aqui a entrevista está explicando um tipo específico dessa reencarnação expiatória, né, em que esses espíritos moralmente comprometidos eles retornam à vida física ainda profundamente marcados por aquelas tendências inferiores. Claro que nem todos renascem com graves limitações intelectuais, né, como forma de frear o mal que poderiam, né, fazer. Então, às vezes, acaba sendo até uma proteção para ele, né, né, poderia fazer o mal maior, né? Mas alguns voltam com a inteligência preservada, né, mas com grande distorção moral. Então, não tem nenhuma questão, não tem nenhum retardo mental, né, mas há uma grande distorção moral que ele chamou aí de psicopatas amorais, né? Aliás, essa expressão, então, era usada para definir as pessoas com o raciocínio, né, normal, porém sem consciência moral e empatia. Lembrando que essa definição está lá no século XIX, né? Na época que foi psicografado esse livro, né? Então, André Luiz remonta a esse conceito daquela época aí, do século XIX, né? Que essa insanidade moral, não moral no sentido de valores,
né, no sentido de ética, mas era uma expressão utilizada no sentido de sentimentos e emoções. Então, não é questão com relação à ética ou à moral, mas é de sentimento. Pessoa apática, né? Insensível, né? Então, é uma insanidade o quê? Emocional. E, nesse caso, o indivíduo pode demonstrar, por exemplo, como é colocado para nós aqui, né? Diversos tipos de psicopatologia, né? E ele trouxe, por exemplo, que ele coloca aí a perversidade, né? Demonstra, manifesta perversidade. Então, lembrando que esse moral insanity, né, ou insanidade moral, é um conceito do psiquiatra do século XIX que descreve uma desordem mental caracterizada por uma perversão dos sentidos, afetos e impulsos naturais, sem um dano significativo às faculdades intelectuais, né, raciocínio e conhecimento, e sem a presença de ilusões ou alucinações. Então, aparentemente, né, ele não mostra nenhum retardo mental. O termo, né, segundo o dicionário, coloca para a gente lá, descrevia indivíduos que, apesar de manterem a capacidade de pensar e raciocinar, exibiam um comportamento inadequado e desagradável, sendo incapazes de conduzir-se com decência e adequação na vida. Bem, eu trouxe aqui como exemplo, para nós, aqui, para exemplificar essa perversidade, um texto que está no Jornal de Estudos Psicológicos, né, da Revista Espírita, de 1858, outubro de 1858, quando lá Kardec narra o assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos, né? E lá ele coloca como título Problema Moral. Então, Kardec, nesse texto, ele relata um estudo psicológico de um crime ocorrido em 20 de outubro de 1857, na Inglaterra, cometido por um garoto de 2 anos. Então, esse garoto chegou, né, pegou aquelas crianças que estavam brincando ali, ele colocou 5 crianças dentro de um baú, né, e fechou a tampa do baú, e sentou em cima desse baú, e ficou ali até que elas morressem. Né? Bem, então, ele colocou lá a criança, e ele fez isso, diz o Kardec lá, simplesmente pela perversidade. Né? Aliás, em determinado momento, ele abre, ele vê que uma já estava desmaiada, mas que uma ainda estava se mexendo, ele volta, fecha novamente e continua sentado até que as crianças, né, viessem a falecer. Então, aí o texto coloca, né, nós vemos pessoas na atualidade que tem esse prazer de machucar as pessoas, machucar os animais, destruir as coisas, mostrando que é uma delinquência. Né? Essa insanidade moral é aquele indivíduo que traz um estado psicopatológico em que ele simplesmente é indiferente aos valores da sociedade. Ele é indiferente à necessidade dos outros. Então, a gente vê mesmo na atualidade certos crimes, certas atitudes aí de gente que você vê que, né, não sensibiliza. Né? Aí perguntar para ela, não tem, mesmo ter causado a morte de alguém, não tem sentimento nenhum. Né? Então, para ela, sente prazer naquilo ali. Né? Então, é essa situação que ele coloca aí, desses psicopatas amorais. Né? Então, quando o Kardec coloca assim, quando o André Luiz coloca aí, né? Na qual se revelam constantemente brutalizados e agressivos, petulantes e pérfidos, né? Então, é uma pessoa que traz esse tipo de distúrbio, né? Pratica o ato, pratica a violência, e para ele, né, ele não sente nada. Né? E a gente tem visto vários tipos de situações que vão surgindo hoje na nossa sociedade. Né? Aqui no planeta não tem essa sensibilidade toda. Né? Então, o andralismo mostra para nós exatamente que esse comportamento, na verdade, ele vem sendo alimentado por esse condicionamento. Né? Esse reflexo, né, de existências anteriores. Então, é algo que ele traz lá. Né? Muitas vezes,
oriundo do tipo de comportamento que ele tinha, né, nessas zonas purgatoriais, né? Em que o indivíduo vai recorrer naquele tipo de comportamento, vai também se alimentando de outras ideias e emoções, que também capta, né? Muitas vezes oriundas de onde ele veio, né? Que vão se aproximando para poder fazer com que ele se aprofunde cada vez mais, se afunde cada vez mais, para depois reencarnar, mantendo esse mesmo tipo de conduta, né? Então, já era um comportamento que ele tinha lá, chega aqui também, né? Continua do mesmo jeito. Alguém levantou a mão aí para falar alguma coisa? Eu, Calazans, eu tenho uma dúvida. Pronto? Posso falar? Pode. É porque existem pessoas, e a psicologia aborda muito bem isso, que machucam as outras, não necessariamente tiram a vida, mas não deixam de machucar para se sentir superior. E isso já é um início de psicopatia, ou seja, se a pessoa ela não reforma intimamente, ela pode se tornar um psicopata? Porque eu entendo assim, se ela está machucando o outro para se sentir superior, isso é o início que é assim, a pessoa ela está fugindo, ela está trabalhando ao não sentir, né? Porque você diz aí que o psicopata ele não sente nada. Ou a moral, Mas isso né? aí. Opa, psicopatas amorais que ele está citando aí, né? Que há aqueles que, né, têm até perturbação mental, tem retardo mental. Então, também, ele age por retardo mental, ele não tem nem ciência do que está fazendo, né? Mas esse tem ciência do que está fazendo e são insensíveis, né? Pode continuar, Sandra. Não, eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Existem pessoas que não são consideradas psicopatas, mas elas ferem as outras, não necessariamente tirando a vida. Elas fazem isso para se sentir superior. Aí é uma questão moral também. E isso aí já é o início, que se a pessoa ela não trabalhar intimamente, ela pode se tornar a questão aí uma doença, uma psicopatia. Olha, bem, ele já é taxado como psicopata. O André Luiz trouxe aqui, nesse exemplo, esses amorais. Mas entendo eu não tenho informação. Eu não tenho informação. Eu acredito que seja o narcisismo que ela está falando, né? As pessoas narcisistas. Então, já vem, já é um estudo, já. Eu não sou do colocar. É isso mesmo. É o narcisismo, né? Agora, na questão, Calazans, do drogado, por exemplo. Então, o drogado que ele age com impulso, né, novamente, que ele começa a se drogar nessa vida, é porque, então, ele está carregando da vida passada dele, né? A gente vê que o Emmanuel até coloca em outras passagens, né, em um outro texto dele, que é o seguinte, que nós estamos num ciclo, né, vicioso de reencarnações. Nós estamos repetindo. A gente precisa sair desse círculo vicioso de repetir os mesmos erros do passado, né? Então, o pessoal já vem com essa tendência novamente, né? Então, ele continua. Tem que quebrar esse ciclo, né? O círculo, né? Que ele fala círculo. Esse ciclo vicioso. Tem que quebrar. Então, é algo que ele está lá dentro, as tendências que tem que vencer, né? Como está falando assim, até o tipo coloca, reencarnação de enfermos. São enfermos! Nós somos enfermos morais, né? Cada um um grau de enfermidade. E a gente tem que sanar essas enfermidades, né? Com a transformação, né? Com a busca da renovação. E nesses casos mais graves que ele coloca aqui para a gente, né? Aqueles que estão realmente ligados àquela região e já veio lá, né, com essa tendência muito forte, é muito mais complicado, né? Então, aqui a gente cita, eu citei, por exemplo, a questão
dos dependentes químicos, né? Que aí não é só generaliza, né? É muito difícil, né? Então, até tinha uma frase que no Centro Espírita tiraram, né? Você olha, droga, né? Não experimente, né? Porque se experimentar, é complicado isso aí, né? Até certa vez, aí mesmo, no Maria Francisca, numa reunião, num grupo de estudos, tinha um delegado que estudava conosco lá, e ele falou assim, olha, você falar para um viciado que a droga é ruim, você está no caminho errado, né? Aquela sensação momentânea ali, para ele, né? Não é ruim. O problema é a consequência, né? É 1 minuto ou 2 minutos, sei lá, o tempo depois que acaba aquele efeito. Então, é uma luta muito grande, né, para isso. Então, experimentar, né, é um cuidado que tem que ter. Aliás, o Paulo fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não, e, às vezes, não convém experimentar determinados tipos de viciações físicas, né, e, sem falar que as morais estão sempre aí, né? Às vezes a gente experimenta a fofoca, a intolerância, né? Isso aí, que também é bagagem nossa também. O trabalho nosso aqui dessa transformação é isso, é renovar, né? É transformar o homem velho num homem novo, né? E isso não é fácil, isso não se dá numa encarnação. É um trabalho muito grande, como o próprio Vicente colocou aí, muitas vezes tem que fazer até cirurgia, né? Para tentar atenuar e auxiliar, precisa desses recursos. Como também aqui, no caso da dependência química, precisa da medicação também alopática, né? De tratamento, não só a questão espiritual, mas também o tratamento médico. Não pode dispensar isso, né? Então, Calazans, pronto. o Mauro quer falar, hein? Pronto, Paulo. Pode falar, Mauro. Ô, Calazans, boa tarde para todo mundo aí. Com relação a essa questão da tendência, eu só gostaria de ressaltar a seguinte coisa. A gente, o meio espírita, por ser reencarnacionista, traz um item que a gente tem que ter bastante atenção. A gente costuma atribuir tudo que acontece com a gente com tendência do passado. É importante a gente entender que nem tudo é uma tendência do passado, não. Principalmente, não, esse vício aqui é do passado. Não, às vezes não é o vício que é a tendência do passado. Às vezes a condição é o desvio moral, o desvio de onde a pessoa não tem aquele limite, ele tem outros desvios moral que levam ele à droga. Ele não quer trabalhar, quer o dinheiro fácil, e aí ele busca do meio da droga para se realizar lá e cai no outro caminho. O outro lá, ele tem um outro desvio moral lá, ele gosta de confusão, gosta de outras coisas que no meio está a droga. Então, é importante a gente... não quer dizer que a pessoa era um drogado na encarnação passada, não. Às vezes ele não era, mas ele tinha N outros desvios morais. Então, é importante a gente abrir essa reflexão, analisando esse limitante, muito embora tenhamos que ter atenção a uma outra coisa, né? Até trago pelo Ezequiel, né? Um exemplo, a pessoa tem o vício do álcool. O vício do álcool, ele não é físico. Você não morre, aquele corpo físico acaba e o seu corpo espiritual pula lá do outro lado curado, não. É o contrário. Aquele corpo físico morre degradado pelo álcool, porém, o corpo espiritual, ou seja, o espírito, ele mantém a necessidade
do álcool e vai ser tratado, etc. e tal, né? E vai passar por um caminho de cura. Aí, tudo bem, é importante a gente entender isso. Então, assim, o problema está no desvio moral. Se a gente analisar, às vezes, o desvio moral que levou, né, a pessoa ali foi a pessoa não ter, ela ser dada a vícios, né? Então, todo mundo sabe que determinados tipos de substâncias, elas são viciantes. E aí eu concordo com a frase que tinha lá no seu centro. Não experimente, ponto. Você sabe que aquilo é ruim, né? Não experimente. Você sabe que se você colocar a mão na tomada, você vai ter uma descarga elétrica e vai queimar seu dedo, né? Mas se você experimentar, você vai ter ali as consequências disso. Então, é a questão, a maturidade, ela está, não é de ser limitado no seu processo de execução, né? Ou seja, quando Paulo fala tudo posso, ou seja, você tem condição de fazer. Mas aí a análise da conveniência ela vem da maturidade, a sua maturidade para mostrar aquilo que não convém, né? Você tem um automóvel, né? E gosta de velocidade e quer andar 250 km/h e morre, mata a família, mata todo mundo e tal, e outras pessoas inocentes. Então, o que é aquilo ali? Aquilo ali é falta de maturidade para utilizar o veículo. E muita gente é viciado naquele tipo de adrenalina, né? Que é um vício também, igual a gente pega aí todo final de semana, tem um grupo de pessoas que pega a moto de alta velocidade e sai loucamente, né? Aí nas vias, o pessoal usa muito a região do Pará de Minas, a região de indo ali para São Paulo e tal. O que é isso? É um vício. É um vício também naquela adrenalina, é o vício naquela condição de se achar o melhor, né, e tal, sem medir as consequências que muitas vezes envolve no acidente, levando quem está na garupa, né, que não cabe a mim julgar, e levando outras pessoas que estão inocentes com a família está numa via onde ele pode trafegar. Então, as pessoas que não estão sabendo usar. Isso é o quê? É um desvio o quê? Moral, não saber usar aquilo que tem que chega até as suas mãos. Aliás, é o que trava o avanço da humanidade. É importante a gente ressaltar isso, porque quando a gente fala assim, fulano, a gente contrai dívida numa reencarnação. Contrai, que às vezes você não tinha aquele tipo de acesso, você tinha outros problemas, aí quando chega aqui, aqueles desvios morais que você tem, te dá acesso à droga, te dá acesso a outras coisas que, vamos falar assim, a outras doenças da sociedade atual. E às vezes você está chegando naquela sociedade 60, 80 anos depois, aonde você estava, lá no lugarejo que você estava, nem existia droga, não sabe nem o que é droga. Né? Então é importante a gente observar, né? Porque no espiritismo a gente não pode ser assim pragmático, taxativo em absolutamente nada. A gente tem que analisar, porque tudo tem um determinado contexto. É só isso que eu gostaria de contribuir. Muito obrigado. Bom, eu tenho colocado, né, a sua observação, né? A questão é a nossa moralidade, né? E que leva, aliás, na mesma fala do Paulo, ele fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então, o fator de observar isso está me edificando o que eu vou fazer? É claro que aí vem, até a Joana de Anjos coloca no seu livro Conflitos Existenciais, né?
Lá em cada capítulo, ela traz um tipo de conflito existencial, e em todos eles, obviamente, ela sempre considera o espírito como um ser imortal, que traz, lá ela coloca, que traz uma tendência, né, que muitas vezes que se aflora agora no presente, mas também aqui, às vezes a gente vem para a reencarnação para reparar alguns, como você muito bem colocou aí, reparar, né, alguns débitos nossos, a gente vai lá e encontrar mais dívida ainda, outras dívidas em outros setores. Né? Então, está fadado a isso. Mas, claro, né, evidentemente, então, o quê? A gente está muito preso ainda a essas vibrações inferiores. Né? Então, isso vai só agravando, vai só piorando. Né? Mesmo no caso da dependência química, a pessoa começa com a maconha, quando vê, já está lá na heroína, já vai agravando, vai piorando. Né? Então, é essa preocupação de a gente ficar, como Jesus falou, vigiai, né? Vigiai e orai. Essa vigilância em que tipos de comportamentos, de pensamentos, sentimentos nós estamos tendo, porque isso aí vai resultar em quê? Em atos, né? Em atitudes. Né? E, às vezes, a gente se perde nesse mundo, né, pelas ilusões dele, tudo transitório, e a gente começa a ir por um caminho que só vai agravando, só vai, né, complicando a nossa encarnação. Então, e aí... E nós precisamos de entender também o seguinte, droga não é só aquilo que a lei diz que é ilícito, não. Tem muita coisa que a gente usa como processo natural e que é droga. Por exemplo, a gente abusou da liberdade no uso de qualquer coisa. Então, por exemplo, por que muitas pessoas têm a prova da obesidade? Porque usou mal o alimento. Então, aquele alimento, aquele excesso virou uma droga para ele. A gente precisa interpretar bem o que é droga. Droga é tudo aquilo que pode me levar a uma falência. Hoje, por exemplo, virou um processo natural na Terra, todo mundo toma remédio para ficar tranquilo, para dormir. E faz isso anos e anos. Vamos deixar claro, isso é droga. Então, assim, estão usando aí, porque é oficial, estão usando um monte de medicamentos que são ansiolíticos, mas é droga. Vamos deixar isso claro. Né? Mais um comentário? Só mais um complemento aí, dentro daquilo que vocês falaram aí. Eu aprendi uma coisa que é muito interessante, eu vi isso sendo aplicado dentro da empresa, eu vi isso sendo aplicado dentro da escola, com outros nomes, né? A gente coloca o seguinte, a maioria das pessoas, elas não caem ali pela embriaguez. O que leva a pessoa a cair é o primeiro gole, que é o que é colocado lá no AA, né? Coloca para você não tomar o primeiro gole. Né? Se você não tomar, você consegue, naquele dia, e é dia a dia uma vitória. Então, seguindo esse mesmo exemplo, e como é falado muito no meio evangélico, que o mal, ele é sorrateiro, ele não entra como tempestade, ele entra como infiltração para derrubar a casa. E, realmente, é o primeiro gole que te derruba, como o Vicente muito bem falou, tem outras drogas, a exemplo, cigarro, que se você tiver com um maço de cigarro no bolso, ninguém vai te parar na rua. Mas do cigarro, que, entre aspas, né, muito entre aspas aí, fala-se que é inocente o cigarro, é que leva a maconha. Mas a maconha não tem nada a ver, é natural, que leva a cocaína. Mas a cocaína é o cara que tem dinheiro, que leva a crack, ou seja, na realidade, é uma porta, ou melhor dizendo, um abismo atrai o outro. E a gente vê isso dentro dos nossos estudos espíritas,
onde é colocada a lei de atração. Então, um abismo atrai o outro e vai sendo atraído. E aí, como eu estava discutindo hoje com um colega meu, ele falando sobre o obsessor, né? Ah, não, mas é porque a pessoa está usando tais e tais itens, porque ela está obsediada e tal, mas... E aí eu lembro do ensinamento de Ezequiel, peraí, nós não mandamos o obsessor embora, a gente trata os dois. Por quê? Porque aquela pessoa que abriu a porta para o irmão na condição de obsessor, ele está doente também. Então, trata-se os dois para que haja a cura, né? Através de quê? Da mudança de comportamento. Então, se a pessoa gosta de droga, os amigos que estão em volta, pela lei de atração, simples assim, ela vai ter aquelas pessoas que gostam daquele tipo de substância, daquele tipo de comportamento. Então, assim, não é que ele está obsidiado à toa, ele está abrindo a porta da afinidade para pessoas naquela condição. Então, quando a gente olha assim, parece que a gente está sendo muito cruel, mas a gente não está sendo cruel, a gente está trazendo o destino, a condução do nosso destino, a condução da nossa vida para as nossas mãos, não para a mão de outrem. Então, é de acordo com o que a gente fizer da nossa vida que a gente vai traçar o nosso destino. Não é de acordo com o que o outro vem fazer. Ah, não, o outro deixou de me obsidiar, então agora eu melhoro. Não, é o contrário. Eu melhoro e ele me deixa, ele não vai achar afinidade mais em mim. Então, isso é importante. Muito, muito bonita essa frase, né? Não experimente. Ou seja, não deixa a infiltração derrubar a sua casa. Aquele pequeno vazamento que está lá no alicerce da sua casa, que é o experimento, não deixe ele acontecer. Então, assim, achei muito sábia a frase. Muito obrigado. Uma coisa que eu acho importante também, Mauro, isso que você trouxe aí, é a importância dos pais na criação dos filhos, principalmente na infância. Sabe, assim, são as novas gravações, né, na mente da criança, porque ele já traz algumas tendências, muitos já trazem, né, tendência. Então, aí entra a importância da evangelização, a importância de aproximar essa criança de Deus, né, mostrar esse caminho, que hoje em dia a maioria dos pais não se preocupam com isso, né? Eu acho que isso, assim, tem um fator predominante na educação dos filhos para evitar, né, muitos males. Concordo com você, né? A gente não pode esquecer, quando a gente fala muito em tendência, mas a gente não tem o esquecimento, né? Então, se você tem esquecimento e tem todo aquele período de 7 anos, que igual você está colocando, que vem aí a preparação dos pais, é para quê? Para ajudar na eliminação daquelas más tendências. Aí você já entra mais fortalecido a não cair nos mesmos buracos. Ou seja, você vai libertando essas afinidades, você vai libertando essas tendências, você vai melhorando a sua frequência. Porque mesmo que você tenha uma tendência, mas se você tem um exemplo, a questão de que hoje, né, a gente vê uma dificuldade que a nova geração está tendo, obedecer aos pais. Por que você obedece? Porque você não tem condição de escolher sozinho ainda. Você está num período de preparação. Então, como você está num período de preparação, aquele que é mais preparado deveria ser, infelizmente, muitas vezes não o é, mas deveria ser. Estou olhando aí um grupo familiar, um grupo onde os pais estão lutando também para o seu crescimento, né?
Então, ele está mais preparado e vai passar aqui para o filho, que é o que foi citado, a questão do evangelho no lar. Se ele tem esse trabalho no lar, o que acontece? Ele vai passar para os filhos, vai melhorar a frequência desses irmãos, e ele, na hora que atingir, que vier a abertura para ele está numa faixa vibratória diferenciada, já está mais fortalecido para vencer essas tendências aí. Bem, continuando, o André afirma: aqueles espíritos relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade desenvolvem-se no ambiente humano, enquadrados entre os psicopatas astênicos e abúlicos, fanáticos e hipertímicos, ou identificáveis como representantes de várias doenças e delírios psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas. Então, o André Luiz está colocando para a gente, aí já está apresentando outro tipo de psicopatia, né? Já não é mais a moral, né? Ele coloca que esses espíritos que passaram por essa reeducação nessas colônias, né, da espiritualidade, eles ainda não estão plenamente regenerados, né? Eles podem reencarnar trazendo, né, desequilíbrios psíquicos e morais, né, que expressam de várias formas. E esses quadros são compreendidos como reflexos de desajustes anteriores do perispírito da mente, né, projetado nessa nova existência. Com relação a esses termos, psicopatas astênicos, abúlicos, fanáticos e hipertímicos, de acordo com o dicionário de ciências médicas, né, de Dortmund, lá fala que essa classificação dos tipos de psicopata é de Kurt Schneider, né? Ele viveu entre 1887 e desencarnou em 1967. Ele foi um médico, psiquiatra, filósofo alemão, pioneiro da classificação dos tipos de psicopatas. Então, por isso que André Luiz, na década de 40, né, ao trazer esse livro para nós, está usando aquela conceituação daquela época, né? Ela é considerada desatualizada atualmente. Então, o pessoal que estudou psicologia aí, né, talvez já se lembre disso, né? No entanto, várias das suas abordagens serviram de base para desenvolvimentos posteriores que não negam essa categorização, né? Mas a ajustaram. Então, hoje em dia, eles dão uma classificação diferente, né? Mas aqui o André Luiz está trazendo aquela época. O conceito de psicopatia desenvolvido por Schneider é diferente do que se entende por transtorno de personalidade antissocial na psiquiatria moderna, né? Que é um diagnóstico mais abrangente e bem esclarecido. Mas vamos ver aí, o que isso vem a ser esse psicopata astênico, né? Segundo essa conceituação de Schneider, são indivíduos que apresentam falta de energia vital, sem vigor físico ou psíquico, né? Ele pode apresentar apatia, desânimo profundo, sensação de fraqueza psicológica, né? Raramente se envolvem em crimes e geralmente são pacientes bastante frequentes nos hospitais, né? Então, e aí vê que espíritos que ainda carregam culpas e desgastes fluídicos, né, manifestando no corpo físico uma tendência à inércia e à dificuldade de iniciativa. Então, isso aí é uma psicopatia, né? Essas pessoas que têm essa apatia, esse desânimo, né, de fraqueza psicológica. Com relação aos abúlicos, o que é isso? São indivíduos com incapacidade de tomar decisões voluntárias, incapacidade de decidir ou de agir. Esse tipo de psicopata é caracterizado pela falta de vontade ou incapacidade de resistência. São sugestionáveis, maleáveis, são completamente dependentes emocionalmente. Esse tipo de personalidade está muito frequentemente associado ao furto, ao peculato, à fraude, à prostituição, né? Eles podem cometer crimes apenas devido à pressão do seu grupo ou ambiente. Normalmente, corresponde aos jovens. Então, que traz para nós o dicionário, né? Então, esse tipo de comportamento.
Então, as companhias, né? A pessoa está num determinado grupo, ela quer fazer parte daquele grupo, começa a ter atitudes, né? Compatíveis com a ação daquele grupo, né? Então, é incapacidade de decidir, né? Por ela mesma. Então, é complicado. Com relação aos fanáticos, o fanático, como sabemos, possui ideias formadas e não mudam por nada. Essas ideias fixas, crenças rígidas ou atitudes extremistas podem levar os fanáticos a cometerem crimes e atos contrários à ordem social. Inclusive, podem chegar a tirar sua própria vida, né? Então, o espírito ainda preso a essas fixações mentais do passado, espíritos desequilibrados, por fixações passionais ou religiosas, né? Que se deixam dominar pela obsessão de crença e de ódio. Então, principalmente a questão do fanatismo religioso, né? Olha que a pessoa enrola bombas em volta do corpo, né? Em nome de Alá, em nome de Deus, né? Então, é um fanatismo que está em todos os lugares, não só religioso, né? Então, é o cuidado, né, dessa fanatização nossa. Os hipertímicos, eles são indivíduos de temperamento exaltado, exagerado, impulsivos, com excesso de energia emocional ou instabilidade afetiva. Eles carecem de firmeza e de profundidade, são imprudentes, fáceis de influenciar e infiéis. Incorrem facilmente em delitos, falsidades, fraudes e pequenas transgressões. Espíritos que abusaram das paixões em vidas anteriores canalizam mal a energia mental, desequilibrando-se e desequilibrando os outros. Então, a gente vê, né, quer dizer, nessa análise aí, essas psicopatias, né, como é abrangente, né? Então, certos comportamentos, e pode ser enquadrado como psicopatas, né? Aquele que vai para a corrupção, aquele que vai para, né, para esse fanatismo exagerado, né, essas discriminações todas. Então, é o cuidado, né? Então, nós vamos encontrar esses vários tipos de psicopatologias desses indivíduos, né, muitas vezes obsidiados, né? E que chegam do plano espiritual tendo como característica a irresponsabilidade e a fraqueza perante a vida, né? Neles, muitas vezes, o senso de honra ou de dever é praticamente inexistente. Não sabem ou não conseguem tomar uma decisão, revelando uma terrível fraqueza moral. Então, tudo está dentro da moralidade, né? Eu acho que já deu tempo aí, né? Deu sim. Eu vou só falar o último item aqui, deixa eu ver, é um parágrafo só. Quando ele fala, identificáveis como representantes de várias doenças e delírios psíquicos, inclusive aberrações sexuais, né? Então, indica desajuste na ordem afetiva e instintiva, resultantes de desequilíbrios também do passado, né? Essas aberrações morais são os desvios, desarranjos ou anomalias, né, que uma pessoa apresenta no campo sexual, né? Tara, perversão sexual. E nessas aberrações sexuais, né, diversas, nós vamos encontrar comportamentos realmente psicopatológicos, né, em que crimes, inclusive, são envolvidos. Tudo isso, né, como causa no pensamento e como causa na influência no seu corpo espiritual, como as relações que eles estabeleceram lá no plano espiritual, nessas zonas purgatoriais. E depois ele reencarna com esses desequilíbrios, né, como foi colocado, né, e colhendo o que plantou em existências anteriores. Então, encerro esse slide. Então, esses desequilíbrios todos aí, essas psicopatias, né, cuidado que a gente tem que ter, analisar os nossos comportamentos, né? Às vezes a gente está agindo também como um psicopata, né? Em razão de determinadas condutas nossas, né? Então, e não deixar, né? Porque tudo está lá quando ele trouxe nesse livro. É o cuidado com a nossa conduta, com os nossos hábitos, né? Porque é aquilo ali que vai formando o nosso caráter. E aí cria o quê? Esse reflexo, né? Nossa personalidade. Esse reflexo condicionado. Então, nessa vigilância para que não deixe, como o Mauro falou, não tomar o primeiro gole, né? Não dar início a certas condutas que
depois pode virar uma prática comum na nossa vida, sem se perceber, e aí a gente se tornar um psicopata. Então, vamos para a próxima semana. Maravilha, hein? Bom, Renato, para a gente encerrar, eu pedi para você fazer a oração para nós, então, fazendo favor. Faço sim. Quero agradecer a Deus e aos nossos amigos espirituais, a Jesus, nosso mestre e amigo, por essa noite maravilhosa, por esse estudo, esse aprendizado, que possamos estar aí em busca do nosso aperfeiçoamento, melhorando, desfazendo das nossas más inclinações, que a gente busque sempre a conduta necessária, a conduta de Jesus, para nos fortalecer, para nos amparar, para nos intuir, e que a gente possa estar sempre caminhando juntos, uns ajudando os outros, e ao mesmo tempo crescendo, evoluindo, se melhorando. Que possamos estar aqui despertos para servirmos, que é o nosso caminho, é servir, e sempre nos melhorando, ampliando os nossos conhecimentos e repassando a todos os nossos irmãos em necessidade que buscam por nós. Que Deus abençoe cada família, cada familiar, abençoe a todos aqueles que estão passando aí por situações difíceis com pessoas que têm essas patologias, que têm, às vezes, problemas mentais, que estão passando aí por problemas de vícios. Que Deus possa amparar esses familiares, possa amparar essas pessoas, que elas consigam vencer essas más inclinações e possam, com Jesus, se melhorar e poder fazer diferente dessa vez. Que Deus abençoe cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que a gente tenha uma boa noite. Agradecer também ao Ezequiel por este estudo e por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, pessoal. Ei, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa noite.